Nós talvez não entendamos a profundidade de falar: Pai nosso, Pai. Mas o que eu quero falar para você é que talvez esteja aqui hoje e já não tenha mais o seu pai, ou talvez o seu pai seja um pai ausente. Eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz, e eu desejo que você fique também com essa palavra. Jesus em João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em mim, Jesus falando. Crede em Deus. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar uma casa para você. E nessa casa tem lugar para todo mundo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas tem uma coisa: eu vou e vou voltar, porque eu não vou te deixar órfão. Escute, você não está órfão. Domingo especial na nossa vida, Dia dos Pais. E eu quero deixar a pergunta para você. Você sabe quem é meu pai? Então vem junto com a gente e assiste. Talvez você já nos conheça daqui da igreja, mas talvez se fizer uma pergunta para você, você não saiba me responder. Você sabe quem é o meu pai? Você sabe de quem eu sou filha? Aleluia. Interessante, se pararem você numa blitz, se seu pai for poderoso na terra, você vai dizer: olha, como você me aborda, hein? Porque você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe de quem eu sou filha. Você não sabe quem é o meu pai. Gente, eles já contaram, deram spoiler aqui, olha, que coisa boa. Eu estava pensando aqui, quando as crianças estavam aqui, se quem estava chorando eram as mães ou eram os pais? Conta para mim se não eram vocês, mães, que estavam aí com os olhos cheios de lágrima. Coisa boa, não é? Ver os nossos filhos adorando na casa do Senhor. Muito bem, então vamos lá, eles já responderam para nós. E eu sei que quando chega a época do Dia dos Pais, quem tem filho na escola tem sempre umas atividades para fazer. Às vezes tem umas entrevistas, não é? Tem os presentinhos para colorir, os presentinhos para construir. E de vez em quando eu acho os presentinhos que Meline fez ou que o Lucas fez no Dia dos Pais ou no Dia das Mães, eu falo: gente, que incrível. É muito interessante a visão que os pequenos têm de cada um de nós. Mas eu queria hoje contar para vocês sobre uma história na Palavra de Deus, em que nós vamos falar da visão de uma filha. Apesar da visão da filha não ter sido colocada no texto bíblico, eu gostaria de pensar como eu e você, se nós fôssemos a filha deste homem, como nós nos referiríamos ao nosso pai, como eu iria fazer referência, como eu iria contar quem é o meu pai. Então, para tanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Lucas 8. Verso 41. E talvez essa fosse a entrevista que essa menina, se fosse responder do seu pai, ela contaria para o mundo. Lucas 8, 41 diz assim: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E aí eu vou pular para o versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, ou seja, eu interrompi aqui a narrativa, porque Jesus, você conhece bem a história, uma mulher hemorrágica é curada, Jesus é aquele que cura doenças, e ele é interrompido enquanto ele ainda estava curando essa mulher, liberando essa mulher, chamando-a de filha, enquanto ele ainda estava falando com ela,
chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Eu queria trazer aqui que, na verdade, aqui houve uma ressurreição. Jesus é aquele que cura doenças, mas é aquele que tem o poder sobre a morte. Quando chegou à casa de Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E Jesus diz: não chorem, ela não está morta, mas dormem. Todos começaram a rir. Imaginou a cena aí? Pois sabiam que ela estava sim morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou. Se o espírito voltou, é porque ela estava morta. O espírito dela voltou, ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Senhor, eu clamo pelo teu nome poderoso. Pai, Paizinho, Pai, cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos, e que nessa manhã, e que onde essa palavra chegar, e onde houver um povo teu, Senhor, que não haja nenhum sentimento de orfandade. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então eu fico pensando, quando essa menina, talvez no seu trabalho escolar, respondendo, né, aqueles questionários para entregar ao seu pai no dia da comemoração, e perguntam para ela: quem é o seu pai? Diga alguma coisa, algo que eu gosto muito de falar, né? Diga uma palavra que represente o seu pai. E aí ela diz assim: olha, o meu pai foi um homem que entendeu que a sua força humana, que o seu cargo, que a sua posição, ou talvez a falta de posição, não significavam nada. O meu pai entendeu que, apesar de chamarem ele de poderoso, de príncipe da sinagoga, de principal, de chefe, ele entendeu que o que eu preciso como filha, não é um homem que tenha títulos, que o que eu preciso como filho, não é um homem que tenha títulos aqui na terra, mas é alguém que entende que poderoso é o Senhor, que ele é totalmente dependente de Deus, que ele precisa de Jesus. Quem é o seu pai? Meu pai. Olha, pai, eu tenho certeza que essa talvez seria a resposta que todos nós, filhos, gostaríamos de dar acerca do nosso pai terreno. O meu pai é um homem dependente de Deus. É um homem que sabe que ele não pode, muitas vezes, pelas forças humanas, mas que ele pode recorrer àquele que cura, àquele que liberta, àquele que não desiste, àquele que ressuscita, aquele que pode recorrer a ele porque ele responde. Maravilhoso é o filho poder testemunhar da dependência que o seu pai tem de Deus. Então aquela menina podia falar: olha, o meu pai foi aquele homem que estava desesperado porque eu estava à beira da morte, mas ele não entregou os pontos, ele não se deu por vencido, apesar da situação difícil, ele foi ao encontro de Jesus. Esse é o meu pai. Uma palavra que define o meu pai: ele não desistiu de mim. Meu pai não desistiu de mim, ele foi procurar Jesus, ele tinha uma causa difícil nas suas mãos, mas uma causa que difícil ela subiu de nível, ela se tornou impossível, porque eu estava doente, muito doente, mas o meu pai recebeu a notícia de que eu havia falecido, de que eu não estava mais aqui. A coisa ficou pior, mas a palavra de Jesus o manteve de pé. Um pai, escute isso, nunca desiste do seu filho.
Sabe, homem que está aqui comigo nessa manhã, está nos acompanhando, você recebeu de Deus a essência de ser um homem que vai gerar vida, que vai gerar filhos. E isso é algo muito interessante, porque nós falamos muito sobre maternidade, o desejo que as mulheres têm de ser mãe, mas isso é algo inerente também ao homem. O homem tem o desejo de ser pai, e isso faz parte da essência que Deus colocou na vida dele. E quando você recebe essa essência de Deus, você não desiste do seu filho. Alguém da casa de Jairo chega e diz: olha, não incomode mais o mestre, não tem mais jeito. E ouvindo isso, eu creio que Jesus tenha olhado para Jairo e percebido o seu semblante de medo. E Jesus diz para Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Eu queria dizer que não existe alternativa, homem, de você como pai desistir de ser quem o Senhor te gerou para ser. Eu queria te dizer aqui, pai, nessa manhã, que você não pode desistir do seu filho. Aí você pode me dizer: olha, você diz que eu tenho uma essência de Deus, eu não sei que essência é essa, eu não sei que capacitação é essa, mas você recebeu de Deus a capacitação de exercer a paternidade aqui na terra. Você recebeu a essência de Deus, homem, como homem, para ser homem. Você tem em Deus uma referência de toda paternidade. Capacitado, escute, tem algo que Anderson sempre diz para as crianças, né, gente? Para nós sempre crianças, e é algo que realmente sempre toca muito meu coração, quando ele olha nos olhos dos filhos, e eu tenho certeza que há uma segurança muito grande na vida dos filhos quando o pai tem essa postura em Deus. Ele diz assim: Meline, e para o Lucas também, você sabe que eu dou a minha vida para te proteger. Sabe, querido, essencialmente, homem de Deus, você recebeu a essência de proteger o teu filho, de lutar por ele, de batalhar por ele, de pelejar por ele, e se preciso for, até dar a sua vida por ele. E eu, quando vejo o Anderson dizer isso, olhando nos olhos das crianças, eu falo: uau, o nosso Deus, ele não é diferente disso, e ele age exatamente assim conosco. Talvez eu não sei se como essa menina, ela diz assim, se eu a entrevistasse, e se eu fosse essa menina, eu diria: olha, o meu pai, ele não desistiu por um momento sequer. O meu pai foi capacitado por Deus. Ele não recebeu essa capacitação humana, mas ele contou com o sobrenatural. Sabe, homem, você tem uma essência em Deus de prover para a sua família, de proteger a sua família, de ensinar os teus filhos, mas você não pode desistir de quem o seu filho é e de trazer a essência de Deus para a tua casa, em nome de Jesus. Eu entendo que alguns pais desistem dos seus filhos, desistem de ensinar e dizer assim: olha, não tem mais jeito. Eu já ensinei de todas as maneiras, eu já ensinei de todas as formas, cansei. Pai, não desista do seu filho. Alguns pais na Bíblia, eu posso assim compartilhar com você que talvez tenham desistido. Eli foi um homem desse. Eli já era muito velho, 1 Samuel 2:22, e ouvia falar tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres. E aí, a porta da tenda da congregação, e disse: meus filhos, por que vocês estão fazendo essas coisas? Eu ouço o que todo o povo está dizendo acerca de vocês. Filhos, não façam isso, porque não é boa a fama que eu ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor.
Só que ele sabia como os filhos agiam, e Eli talvez tenha deixado as coisas correrem, talvez Eli já não tivesse forças para argumentar com seus filhos, e a palavra do Senhor veio a Eli e disse: olha, Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim, porque você deixa eles fazerem o que eles querem, você deixa eles se deitarem com as mulheres e continuarem à frente da congregação, você deixa eles adulterarem e como se isso não fosse nada de importante. Eli, corrija os teus filhos. Pai, não desista de corrigir os teus filhos. Eu e você temos em Deus essa função, essa missão de não desistir. Nós precisamos honrar ao Senhor e nós precisamos cuidar dos nossos filhos, mesmo que, se for preciso, admoestá-los muitas vezes. Eu sei que talvez, se você fosse escolher um pai aqui, você ia dizer assim: olha, mas o meu pai pega muito no meu pé. O meu pai fala a mesma coisa, quem nunca, gente? Meu pai fala a mesma coisa 1 milhão de vezes. E glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus por isso, porque muitos de nós não nos perdemos por causa disso. Não desista do seu filho. Eu preciso falar, eu preciso ouvir, e talvez você diga: olha, ele fala a mesma coisa 1 milhão de vezes, eu não aguento mais, mas é preciso ouvir e obedecer. Pais não desistem de proteger, pais não desistem de orar pelos seus filhos. Eu não posso desistir de orar e dizer: olha, não tem mais jeito. Certa vez Jesus, quando descia do Monte da Transfiguração, ele ouviu uma grande discussão e ele pergunta assim: o que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu assim: olha, mestre, eu trouxe o meu filho, e ele estava com o espírito que o impede de falar, e onde quer que esse espírito o apanha, ele joga no fogo, joga no chão, joga pela água, e eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Traz o menino. Pai, o que nós precisamos fazer é levar o menino a Cristo. Márcia, mas o meu filho já tem uma certa idade. Mas você não perdeu a autoridade que Deus te deu como pai para continuar insistindo. Pais não desistem de levar os seus filhos à igreja, mesmo quando eles falam: eu não quero acordar cedo. Sabe uma desculpa que filho gosta muito de dar? Eu acordo cedo a semana inteira. Não é, gente? Eu acordo cedo a semana inteira, eu vou para a escola a semana inteira e dá trabalho, mas não desista. Na verdade, nós desistimos de ter trabalho muitas vezes. Acorde o menino. Menino, não fique bravo comigo, teu pai vai te acordar para você vir à igreja assim, em nome de Jesus. Estar na casa do Pai, adorando com família, como igreja. E Jesus pergunta: olha, há quanto tempo esse menino está desse jeito? E era desde a infância, ou seja, então já não era mais uma criancinha. Muitas vezes esse espírito tem lançado. E aí Jesus fala, ele fala com Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus pergunta assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. A sua família, os seus filhos aqui comigo nessa manhã, Deus muda a realidade dentro da nossa casa, no nosso relacionamento parental, no nosso relacionamento como filhos, no nosso relacionamento como pais. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclama: ajuda-me a vencer. Sabe, não desista dos planos de Deus para a sua família. Não desista de trabalhar pela sua família. Não desista de instruir os teus filhos. Não desista de levar à igreja. E o pai dessa menina, ele não desistiu, mesmo com uma palavra contrária. Chega de incomodar o mestre. Mas esse homem, ele não desiste. Sabe, meu pai não desistiu de mim. Sabe, filho, isso é o que teu pai pai, isso é o que o teu filho quer ouvir de você. Meu pai não desistiu de mim. E uma última coisa que eu entendo que essa menina poderia responder é que meu pai, ele foi um agente de mudança.
havia uma sentença de morte contra mim, mas quando meu pai não desistiu, houve uma sentença de vida. Jairo leva o caso até Jesus, e Jesus vai até a casa de Jairo. E olha que coisa, eu acho muito interessante o que Jairo, o cenário que Jesus encontra nessa casa. Jesus entra com Jairo na sua casa, e Jesus ali recebe toda a liberdade de deixar quem ele queria deixar dentro da casa, e de mandar sair quem ele queria que saísse. Jesus vai até a casa de Jairo e ele tem toda a autoridade dentro daquela casa. Eu percebo hoje que muitas vezes nós gostamos muito de falar, nós gostamos muito de vir, de fazer, de participar, mas quando nós entramos na nossa casa, parece que nós fechamos a porta. E parece que aquilo que nós vivemos aqui em alguns momentos com a palavra, com a adoração, fica para o lado de fora. Mas Jairo chama Jesus e Jesus continua exercendo toda a autoridade dentro daquela casa. É ele que dita, e ele precisa ditar nas nossas casas quem fica, quem sai, quem são as companhias que entram, quais são os programas que eu e você assistimos, o que é que nós deixamos entrar. Nós temos que ter muito cuidado com quem frequenta a nossa casa. E Jesus já chega lá, sabe? Olha que coisa, ele manda sair. Pode sair. Se você não crer, saia. Jesus precisa ditar as regras na nossa casa. Tem muita gente aqui na casa de Jairo, mas a maioria não era para estar lá dentro, sabe? E aí meu pai, Jairo, leva Jesus para dentro de casa e ele dá liberdade a Jesus para continuar controlando a minha casa, a minha família. Quem deu a notícia para Jairo que a menina estava morta e fala para não incomodar mais o mestre, Jesus manda sair. Sabe aqueles que são portadores, às vezes, de notícias que, olha, não adianta mais orar, olha, esse caso está perdido, olha, se eu fosse você, eu faria assim. Irmão, troca essas experiências pessoais das outras pessoas e coloca a palavra de Deus na tua casa, coloca o Senhor Jesus à frente. Quem deu a notícia ruim, sai. Jesus manda sair, não pode ficar lá. Ele disse para não orar mais, Jesus fala, sai, você não vai ver o milagre. Interessante que muitas pessoas riram, porque Jesus havia dito, olha, ela não está morta. Vocês conseguem imaginar alguém rindo do nosso rei dos reis? Alguém rindo daquele que tem toda a autoridade sobre a morte, sobre a doença? E esses homens que riram também foram tirados de dentro daquela casa. Aquele que estava ali só com a multidão. Não tem gente que vem só para ver o que está acontecendo? Para ver qual vai ser o fim da história? Sai! Jesus tem autoridade para ditar as regras. Sabe, queridos, muitas vezes, e a maioria das vezes, Deus usa os nossos pais. Já percebeu quando um pai ou a mãe diz assim, olha, essa pessoa que está andando com você, eu tenho alguma coisa aperta o meu coração. Já falaram isso para os filhos de vocês? Olha, essa pessoa que você está se comunicando muito, já está apertando meu coração. Jesus tem autoridade para dizer quem fica perto de nós. Havia pessoas ali que estavam sendo pagas para chorar. Quem estava ali só por interesse, sai, em nome de Jesus. Sai, só vai ficar aqui quem realmente crê que o Senhor tem toda a autoridade, que Ele pode fazer mudança. É aquele que pode, estava presente. Os incrédulos são retirados da casa antes do milagre acontecer, porque aqueles que não creem, não é permitido ver o milagre. Ali naquele ambiente, o sarcasmo e o riso deu admiração pelo que Deus fez naquele lugar. O meu pai foi um homem que não desistiu de mim.
O meu pai trouxe Jesus para dentro da minha casa. E ele não só falava, mas ele vivia. E ele deixava Jesus ser o rei da nossa família, da minha vida. Eu vejo que muitos pais querem dar o melhor para os seus filhos e isso não está errado. Mas o que nós podemos dar de melhor é uma vida coerente. Escute isso. Lucas falou isso uma vez quando ele ainda era pequeno e eu nunca mais me esqueci. Eu perguntei o que ele gostaria de ver na minha vida. E ele disse: mamãe, o que eu mais preciso ver é coerência entre o que você fala, entre o que você prega e entre o que você vive. Precisa ser coerente. Precisa ser aquilo que eu digo que acredito. Precisa ser a verdade. Precisa ser a palavra de Deus. Ou Jesus está no governo, não está, Pai. E eu preciso aprender com Ele, o Deus de toda a paternidade. Pai, não desista. Pai, ore. Pai, leve Jesus para sua casa. Quando seu filho responder alguma pesquisa, que ele possa responder que ele tem o Pai mais poderoso na terra, porque ele depende e ele confia no Deus que criou todas as coisas. Eu queria concluir dizendo que talvez você possa dizer: olha, eu não tenho um pai assim. Meu pai desistiu de mim. Meu pai foi embora. O meu pai, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, nos abandonou. Olha, o meu pai não é um pai presente. O meu pai, ele não conversa, ele grita. Meu pai não é um pai que deixa Deus governar a sua vida. Muito pelo contrário, meu pai, nele não tem coerência. Eu não vivo essa paternidade aqui na terra. Olha, Márcia, como eu queria, como eu preciso. E eu entendo, irmãos, que hoje muitas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de pai. Ah, pai, paizinho, pai, pai querido, pai bondoso. Porque talvez não tenha uma referência na terra de um pai, porque Deus é um Deus didático e Ele colocou os pais aqui na terra para eu e você entendermos como seria o nosso relacionamento com uma figura paternal, com uma figura de autoridade, com uma figura de alguém que cuida, com uma figura de alguém que tem palavra, com uma figura de alguém que protege, com uma figura de alguém que provê, com uma figura de alguém que diz e está lá, com uma figura que olha nos olhos e diz: olha, eu dou a minha vida por você. Eu entendo que muitas vezes nós adultos temos dificuldade de falar pai. Nós talvez não entendamos a profundidade de falar: Pai nosso, Pai. Mas o que eu quero falar para você é que talvez esteja aqui hoje e já não tenha mais o seu pai, ou talvez o seu pai seja um pai ausente. Eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz e eu desejo que você fique também com essa palavra. Jesus em João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em mim, Jesus falando. Crede em Deus. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar uma casa para você. E nessa casa tem lugar para todo mundo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas tem uma coisa: eu vou e vou voltar, porque eu não vou te deixar órfão. Escute, você não está órfão. Você entende que quando eu digo assim e faço referências a algum relacionamento que eu tive que foi abusivo, ou que foi destrutivo, ou que foi contrário ao que Deus gostaria, e eu começo a colocar desculpas, o porquê eu ajo assim, mas porque eu não tive pai, ou porque me faltou. Não! Deus é um Deus de toda a paternidade. E tem algo incrível com relação à igreja. Ele diz o seguinte em Efésios: que na casa do Pai, na reunião da igreja, você consegue sentir algo inexplicável. Escute, um amor profundo, extenso, que eu não consigo te falar com palavras,
mas é algo que está patente para os filhos de Deus. Márcia, eu não tive um pai presente, eu não tenho pai. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Você não é órfão, você não está sozinho, você não está abandonado, você não é rejeitado, rejeitada. Você tem um Deus que cuida de você. O meu pai, como a filha de Jairo, tinha um pai que poderia ser dito que ele poderia ser poderoso aqui na terra pela sua função. Mas o nosso Pai do céu, Ele é onipotente, Criador de todas as coisas. O meu Pai, que me deu o poder de ser chamado sua filha, é poderoso. O pai de Jairo não desistiu da menina. E Deus não desiste de nenhum de nós. Sabe aquela história que você fala, olha, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu já passei, o que eu já vivi, eu não sou digno, eu não sou digna, mas aquele que está em Cristo, nova criação é. Existe uma nova história. Deus é um Deus de recomeço e Deus não desiste de nós. Sabe, os braços do Pai, Abba Pai, corre para os braços do Todo-Poderoso, Ele não desiste de você. Ah, dessa vez Deus desiste de mim, porque dessa vez eu peguei pesado. Deus não é o teu pai terreno, Ele não desiste de você e Ele sempre te recebe de braços abertos. E o nosso pai, como Jairo, Ele mudou uma sentença de morte que havia sobre a nossa vida, quando eu e você estávamos mortos, vivendo como zumbis, mortos vivos, nos nossos delitos e pecados. E Ele ofereceu o seu único filho, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna nele, em nome de Jesus. Eu e você temos um Pai poderoso no céu, e Deus provê aqui na terra tudo que eu e você precisamos. Ele supre todas as nossas necessidades. Deus tem levantado pais espirituais nessa igreja. Você pode dizer amém por isso? Pense na pessoa que levou você a Cristo. Talvez não tenha sido nem alguém da sua casa, mas Deus levantou alguém para suprir alguma necessidade de relacionamento, porque Deus é um Deus que cuida de mim, de você. Você não está esquecido, esquecida. Você não está órfão. Você tem pai. Eu espero que você nessa manhã se reconcilie. Quero falar com você que está com um relacionamento danificado, talvez com seu pai terreno, ou filho, ou pai que está com o filho. Não perca a oportunidade nessa manhã de restabelecer. Porque se há algo que a paternidade de Deus nos confere, é o poder de reconciliação, entende? Então, como pai, você pode, em nome de Jesus. Eu quero desejar um dia mais que feliz para todos os papais. Eu quero desejar mais de Deus na sua vida, mais de Deus na sua casa, mais unção, mais autoridade no Senhor, mais presença viva de Deus, mais coerência, mais presença física. Cuide dos seus em nome de Jesus. Cuide da sua família, dos seus filhos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Queria orar com você, chamar o pastor Anderson. Vamos adorar primeiro, Pri?